Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém? Alegria estarmos aqui, alegria em ver tudo o que vimos aqui, neste culto que prestamos ao Senhor. E muito feliz pelas nossas organizações. A Igreja Batista Betel tem tido o zelo e o cuidado de fazer funcionar as organizações batistas. E a importância disso é que essas crianças, adolescentes estão sendo formadas, amigas de missões, mensageiras, embaixadores, e eu quero louvar a Deus pelos líderes, pelos ministérios que estão se dispondo a investir nesta obra tão maravilhosa. Louvar a Deus também pelo trabalho do Santa Helena ontem, foi uma grande bênção, tivemos um pouco mais de visitantes ontem, estamos ali semeando a palavra de Deus. Você é nosso convidado para estar conosco ali e ser um instrumento de Deus naquele lugar. Ontem a graça de Deus veio, nós ganhamos, como eu coloquei no grupo, portas, janelas, uma família aqui da igreja generosamente doou, nos procurou, e telhas, madeira, e vamos ano que vem retomar a construção ali lateral, aquele anexo, e será uma grande bênção. Na hora certa Deus cumprirá os seus propósitos ali, amém? Orem pelo Santa Helena, que será uma grande bênção. Quero louvar a Deus também. Nós temos algumas pessoas que começaram a vir a Betel e tomaram algumas decisões. Semana passada tivemos o casal Marcel e Soraya. Cadê? Fique de pé, Marcel e Soraya. Eles voltaram aos caminhos do Senhor e estão congregando conosco. Sejam bem-vindos, viu? Você e toda a sua família. São parentes do nosso irmão aqui, Pierre. Obrigado, Geto. Geto já percebe, já antecipa-se. Obrigado, Geto, pela atenção. Pode sentar, sejam bem-vindos. Engraçado, né? Deus faz a obra. Pierre chama, convida e não vem. Vai para a Assembleia de Deus. Pode um negócio desse? Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz. E hoje, os parentes dele estão aqui. Mas temos também a irmã Neta. Neta, fica de pé. Neta também, recebam Neta com carinho. Neta me procurou, estará congregando conosco, e no tempo certo também será acolhida como membro dessa igreja. Seja bem-vinda, minha irmã, e a todos os visitantes dessa igreja, todos aqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, que Deus possa abençoar, sejam bem-vindos também, que Deus os abençoe. Estamos aí chegando no final do ano, queria lembrar a agenda da igreja, está nos grupos, se preparar. Teremos a cantata, será um momento muito maravilhoso dessa igreja. Convocar os homens e as mulheres do coral para darem apoio, estarem aqui. Cantata é uma coisa complexa e é muito bonita, e queremos louvar a Deus aqui. Então venha para os ensaios, né? Não dá para entrar mais ninguém, os que já estão, não é, se disporem a estarem aqui para podermos fazer e apresentar uma cantata bem bonita. Temos aí a nossa conferência que vai chegar. Já vemos orando desde o meio do ano e pedindo a Deus direção sobre temas, textos e preletores. Eu queria, antes de ir à palavra, poderia soltar, por favor? Eu só quero dar um pedacinho para vocês do que vai ser as nossas conferências de quarta a domingo aqui na Betel. Pode soltar aí o vídeo. Não vos conformeis com este século, um chamado de Paulo que atravessou gerações. Mas como viver isso no mundo pós-moderno? Do que exatamente precisamos nos desconformar? Conferências de 39 anos da Igreja Batista Betel. Desconforme-se. 27 de novembro a 1 de dezembro. Esse é o tema das nossas conferências, baseado em Romanos 12. Teremos 5 preletores aqui, homens de Deus, mensagens e textos fabulosos, temas de enfrentamento dos nossos dias atuais para a igreja ouvir, entender e combater. Então será uma grande bênção. Já orem por isso no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos nesta noite pensar sobre a vida de Davi. Eu preguei uma mensagem aqui, depois orando e preparando textos, eu falei, eu vou falar. Davi tem pelo menos 4 eventos na vida de Davi que são de suma relevância e de importâncias, assim, ensinamentos tremendos para a vida da gente. Então eu resolvi preparar as mensagens, e nós pregamos uma mensagem sobre a escolha de Davi.
E os irmãos lembram aqui o quanto importante foi, o quanto nós aprendemos, como Deus escolhe, como Deus olha para cada um de nós, né? As escolhas são importantes, mas Deus não olha como eu olho, Deus não escolhe a segunda aparência, o grau de escolaridade, a família que você pertence, a sua conta bancária. Não, Deus tem outra forma de agir e de escolher homens. Deus chama quem Ele quer e Ele usa quem Ele quer. E nós vimos ali no chamado de Davi, quando o profeta equivocadamente olha para Eliabe, um dos filhos de Jessé, e diz: está diante do Senhor o seu ungido, e não era nada daquilo. Na segunda mensagem nós falamos sobre a caverna de Adulão. Davi já escolhido por Deus, mas ainda não como rei colocado, ainda não havia assumido. Davi então, fugindo de Saul, que estava revoltado contra ele, Davi se esconde numa caverna chamada Adulão, muito conhecida de todo mundo esse texto, e ali vai se juntar a ele os problemáticos e os endividados. Imagina da onde nasce o exército de Davi, de um grupo de pessoas que, fugindo junto com ele era um fugitivo, ele estava acuado dentro de uma caverna, e sua família e muitos homens estavam ali com ele, e a gente viu ali como Deus escolhe os improváveis, e como de uma caverna Deus levanta um exército, que foi o exército mais poderoso de Israel, por assim dizer, que foi o exército que Davi levantou, e a partir de uma caverna de pessoas endividadas e amarguradas, que Deus transforma em um grande exército que vai libertar o povo de Israel. Que coisa maravilhosa. Ainda temos o evento de Davi, que vou pregar ainda, sobre Davi fugindo, conflitos familiares. Davi tem que fugir do seu próprio filho. O seu filho se rebela contra ele, e Absalão quer matar o próprio pai e tomar o poder, o trono. E foi uma grande tragédia, mas há grandes lições naquele texto. Mas hoje, eu quero falar na terceira história da vida de Davi, sobre a luta de Davi com Golias. Esse é um outro evento importantíssimo da vida de Davi, que marcou. Davi ainda não havia assumido o reinado, mas já havia sido escolhido como rei de Israel, e esse evento é maravilhoso, e tem grandes lições para cada um de nós. Como Deus conduz a história, as nossas histórias, como aprendemos a guerrear, o que são as guerras, como nos comportar diante daquilo que muitas vezes é maior que a gente, e como Deus fez com Davi, aquilo que aprendemos sobre o exército de Saul, e por que eles não tinham forças nem condições de encarar aquela batalha. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel, eles vão projetar, capítulo 17, a partir do verso 1, o texto sagrado vai dizer: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá, acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Verso 2, Saul e os israelitas, se juntaram no acampamento no Vale do Carvalho, e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus, verso 3, pararam num monte que ficava de um lado do vale, e Israel no monte que ficava do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu ao acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas, e ele tinha quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 600 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um fardo, um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio e parou e gritou para o exército de Israel e para todo o povo de Israel: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteus e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos homens para lutar comigo, e se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e o matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército de Israel, mandem alguém para lutar comigo. Verso 11 e último: quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Curve sua cabeça,
Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele nos inspire nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que já fizemos nesse culto. Obrigado por aqueles que estão em casa, assistindo em algum lugar a transmissão deste culto. Obrigado pela sua igreja aqui reunida. Obrigado pela sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Viemos aqui para adorá-lo, glorificar o teu nome, prestar um culto a ti. Nessa noite suplicamos que o Senhor fale conosco, de forma como só o Senhor pode falar, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, oh Deus, e tua palavra possa libertar, transformar, dar direção, trazer alegria, oh Deus, e revelar a sua vontade à vida do seu povo. Perdoa os nossos pecados, de nós tenha misericórdia, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Digam amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito conhecido de toda a igreja, a história de Davi e de Golias. Eu queria fazer aqui uma pequena introdução. A minha ideia nessa noite é falar um pouco desse confronto, quem era Golias, o que era o exército de Saul, quem era Davi, como Davi propôs essa batalha, como chegou ao fronte da batalha e como é que Deus dá a vitória a cada um dos seus filhos, usando esse texto e trazendo ele para os nossos dias e quais as aplicações que podemos fazer. Mas algumas considerações iniciais que eu queria fazer é que a gente às vezes tem algumas ideias erradas sobre tamanho, sobre o que aconteceu de fato ali. Às vezes a gente mistifica de tal forma que a gente esquece que foi uma guerra real e as pessoas que estavam ali eram personagens realmente reais e que precisam ser entendidos para que a gente possa, então, tirar lições e aplicações. Por exemplo, o tamanho de Golias, não é? Na versão que eu li de propósito, para os irmãos entenderem um pouco desses números que o texto vai falar. E em algumas versões, ou na maioria delas, não se dá para entender. Você fica só com aqueles números ali, mas não tem ideia, né? Quantos covos é 300 covos, enfim, você fica meio perdido. Mas era muito comum naquela época homens grandes. Mas esse grande, se eu não tiver lido aqui já em uma tradução que traduz o tamanho de Golias, ou aproximadamente, fica difícil. Então, no imaginário vem um gigante, alguma coisa assim, do tamanho desse teto aqui, não era o caso. Pelo contrário, os homens daquela época eram um pouco menores que os de hoje, na maioria, não é? Mas havia, e como há até hoje, para mais ou para menos, o que a gente chama de me ajudem? Alguém falou aí? Analogia? Não, analogia não. Anomalia. Geto sempre me ajudando. Anomalia. Muito bem. A igreja participando. Poderia ser pequenos e poderia ser grandes. E o caso de Golias é esse, uma anomalia. Obrigado. Eu tenho um problema de língua, então tem palavras que é difícil sair. Não é? Meio embolada a língua aqui. Então ele era grande, mas não era um gigante como muitos pensam, assim, uma coisa... Ele era alto. Hoje temos aí pessoas de 2,30 m, talvez 2,40 m, o pessoal da NBA, né, ou talvez um pouco mais... Mas essa era mais ou menos o tamanho de Golias. Então, ele era um homem grande, para os padrões do seu tempo, era forte, uma pessoa preparada, mas nada fora do normal, assim como a gente pensa. Tinha os Enaquis, que eram dessa geração, dessa descendência de homens um pouco maiores. Então, foi esse o homem que Davi enfrentou. Davi provavelmente era um homem normal, como falei, de uma estrutura mediana e até pequena para os padrões daquela época. O lugar onde a Bíblia vai citar que o confronto aconteceu, porque houve um confronto, era um lugar de pressão, porque ali não tinha o que Israel fazer. Ou ia para a batalha, ou os filisteus iam tomar as terras de Israel. Esse foi um povo que mais deu trabalho a Israel. Em todos os inimigos que você estude a Bíblia, quando você pega, nenhum povo daqueles que eram vizinhos de Israel deu tanto trabalho quanto os filisteus. Um povo terrível. E que foi derrotados e vencidos através do reinado, quando Deus levanta Davi. E essa aqui foi um prelúdio daquilo que seria o chamado de Davi como rei, porque Davi teve que fazer confrontos imensos com os filisteus, e Davi os colocou para correr, exterminou os filisteus a partir da mão do Senhor nesse reinado.
Então, isso é importante saber. Uma outra coisa é que Davi era apenas um pastor de ovelhas, alguém sem muito crédito naquela ocasião, porque um pastor de ovelhas era alguém que não tinha muita importância. Tinha tanta importância que até o pai de Davi, sua casa, esquece de chamá-lo quando o profeta Samuel pede para que se reúna, para que Deus escolha o próximo rei. Então, Davi foi, inclusive, esquecido, já falamos sobre isso. Agora, estar no exército do rei era muito importante. Um homem que estivesse alistado, esse tinha pompa, um certo know-how, era uma pessoa de prestígio, digamos assim. E esse exército estava rendido diante do gigante Golias, diante dos filisteus, porque o seu comandante, o rei Saul, já estava perdido, já estava sem direção de Deus, já estava deposto, já estava sem a unção do Senhor, sem a presença de Deus, já estava buscando matar e perseguir algumas pessoas, inclusive Davi, ele vai começar logo depois disso a perseguir Davi. Deus já o havia rejeitado. Então era um exército sem a presença, a unção do Espírito Santo, acovardado. Um outro detalhe do texto que a gente pode ver é que era comum, ao invés de ir para um confronto entre povos, porque a matança seria grande, e nós temos textos que falam sobre isso, o que o gigante propõe é para poupar, exatamente poupar, assim, de derramamento de sangue grande. Ele fala, vamos fazer o seguinte, aproveitando-se da sua estatura, obviamente, da sua forma física, do seu treinamento militar, ele convoca e fala, eu tenho uma sugestão, ao invés da gente lutar o exército todo, escolham alguém aí entre vocês e eu estou aqui. Se vencer, vocês são os nossos escravos, se me vencerem e matarem, então nós seremos os vossos escravos. Isso era muito comum para se evitar o derramamento de sangue maior, e nesse confronto, Israel treme. Davi, em uma das voltas da sua missão de ser pastor, Davi estava na casa do seu pai e o seu pai pede Davi para levar mantimentos e trazer notícias da guerra. E Davi chega lá e o texto depois você vai ler, nós vamos ler mais alguns pedaços. Davi então escuta muito zum ali no fronte de batalha. E ele fica curioso e ele quer saber o que estava acontecendo, por que havia todo aquele alvoroço. E as pessoas começam a falar, não, é porque tem um gigante ali, e o rei prometeu dar a sua filha, dar herança para aquele que encarar. Veja que Davi já ficou, ele era jovem, mas impetuoso, e ele ficou curioso sobre aquilo. Os seus irmãos, então, vão dizer que ele era soberbo no texto, dizer que ele está ali para fazer intrigas, e Davi continua falando e se posicionando, que poderia então ir lutar contra aquele gigante, ele um rapaz, não era do exército. Isso chamou a atenção e pegam e levam Davi diante do rei. E aí começa então a história desse texto. Essa é uma história maravilhosa que inspira as nossas vidas com grandes lições. Esse evento não é apenas um evento histórico, mas é um evento de fé e de coragem, que a Bíblia narra, do poder inabalável quando Deus usa uma pessoa em circunstâncias completamente adversas e, na maioria dos casos, que a gente olha assim e fala, é impossível vencer tamanha guerra. Davi, um pequeno pastor, enfrenta Golias, um gigante filisteu, e a sua confiança não está na sua própria força, mas na fidelidade de Deus. A batalha acontece, e a garantia dessa vitória é porque Davi confiava no Senhor, amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, a preparação de Davi. Do capítulo 17, do verso 34 ao 37, os irmãos vão poder acompanhar aí a exposição. Deus nos prepara para as batalhas da vida através das experiências passadas. E aqui eu começo o meu primeiro ponto, então do 34 ao 35, pode pôr aí na tela, por favor, para a igreja acompanhar. Davi é um fiel pastor das ovelhas, né? Davi é um fiel pastor. Ele disse, meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, né, eu vou atrás dele, o ataco, eu tomo a ovelha, e o leão e o urso, se me atacaram, eu os agarro pelo pescoço, os golpeo, até matá-los. Então veja, o texto vai nos ensinar, em primeiro lugar,
que a posição e as experiências que nós temos pequenas, elas são importantes na vida da gente. Davi compartilha com Saul, como pastor, que ele enfrentou leões e ursos para proteger o rebanho do seu pai. As pequenas vitórias que Davi experimentou, o texto aqui nos ensina, no campo, cuidando das ovelhas do seu pai e da sua família, deram a Davi a coragem e a experiência para enfrentar o gigante Golias. Cada vitória que foi conquistada por Davi, ali no fronte, nas madrugadas, nas noites frias e escuras, no pastoreio, fortaleceu Davi, fortaleceu a sua fé para confiar em Deus. E aqui a gente aprende a primeira lição. Na vida, a gente tem eventos que vão acontecendo na vida da gente. São histórias, e muitas vezes não está num jornal, não está na manchete das nossas vidas. Ninguém fica sabendo daquela crise que você teve, ou daquela enfermidade que você enfrentou, ou daquele problema familiar, ou aquele problema de trabalho. Ninguém está ali, você está anônimo, você não, ninguém soube de nada, mas aquelas experiências como servo e serva de Deus estão forjando você. Nós não podemos achar que cada circunstância e situações que passamos na vida estão sendo sem nenhuma importância ou não vão fazer diferença em nossas vidas lá na frente. Pelo contrário, a primeira coisa que Davi fala quando o rei olha para ele, e penso que até ficou desanimado, falou: mas é isso que vocês trazem para mim? O exército eu tenho aqui, e isso aqui é menor e mais fraco, e nem me parece ser um guerreiro. E Davi, olhando para o rei, ele diz: meu senhor, entenda, eu sou pastor de ovelhas. Ele disse: eu sei que meu cargo talvez não seja um cargo importante quanto um dos exércitos, dos homens do exército do rei, mas entenda, enquanto eu estava nas madrugadas cuidando do rebanho do meu pai, da minha família, leões e ursos se levantavam na calada da noite, e eu os enfrentava quando pegavam ovelha. Davi está dizendo: eu ia lá e eu tirava a ovelha da boca do leão e do urso. Isso não é pouca coisa, irmãos. Embora fosse só ele, aquele rebanho, Deus estava ali com Davi, forjando Davi, dando coragem e fé para Davi, no anonimato. E Davi diz então para o rei: eu tirei da boca do leão e da boca do urso ovelhas do rebanho do meu pai. Davi estava dizendo: assim como eu enfrentei ursos e leões, eu posso enfrentar esse gigante. Louvado seja Deus. As experiências pequenas, ocultas, irrelevantes talvez para alguns, são tão importantes na formação da nossa vida e da nossa fé. Deus usa as lutas menores na vida para nos preparar para desafios maiores. Como Davi, devemos aprender a confiar em Deus em todas as situações, sabendo que Ele nos capacita a enfrentar os nossos adversários. Esse era um adversário que afrontou o exército do Senhor. Essa história podemos pensar e ilustrá-la como as guerras que enfrentamos hoje em dia. As nossas guerras não são exatamente como a que Davi enfrentou, mas nós enfrentamos guerra contra o pecado, irmãos. Nós enfrentamos guerra contra as enfermidades, irmãos. Nós enfrentamos guerra contra a rejeição, irmãos. Nós enfrentamos guerra do abandono, irmãos. Nós enfrentamos guerras que o pecado causa dentro de nós, dizendo: você não é capaz, você é um infeliz, você é um rejeitado, você é um abandonado. Os gigantes que enfrentamos hoje são diferentes, mas são gigantes que não se vence com armas humanas. E Deus nos permite experiências na vida, querida igreja, para nos levantar e nos forjar para os grandes desafios. Por isso, em primeiro lugar, nunca ache que sua vida e suas experiências particulares e reservadas são sem sentido e sem importância. É ali que Deus está forjando o seu povo. O mesmo Deus que nos ajuda a vencer as pequenas batalhas
está presente nas grandes. Amém? É isso. Aqui é o ponto. O Deus que derruba uma coisa, ou que age num pequeno, ele age num grande. E Davi sabia disso. Mas em segundo lugar, está no verso 36, a confiança de Davi no Senhor. Verso 36, Davi declara que o Senhor o livrou das mãos dos animais selvagens e o livrará do gigante. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Perceba a posição de Davi. A confiança de Davi não era em si. Olhando humanamente, falando para o texto, e a gente sabendo as características de Golias e de Davi, obviamente que ele não teria nenhuma chance. Além de ser grande, era preparado e estava completamente armado e cheio de coisas naquela armadura, e ainda tinha o escudeiro. Davi não era o guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas. Então Davi não tinha absolutamente nenhuma chance, tecnicamente falando. E quando a gente olha para algumas circunstâncias na vida da gente, a gente pode pensar, qual é a chance que eu tenho? De onde eu vim, quem sou eu? Qual é a possibilidade daquilo acontecer e de eu, de repente, ocupar um cargo ou conseguir a vitória naquela circunstância? Mas Davi não confiava em si mesmo, Davi sabia disso. A força de um homem, a força de uma mulher, a força do povo de Deus não está nas suas características físicas, está no tamanho da sua fé em Deus, no Deus que você serve. E Davi olha e diz para o rei: rei, eu enfrentei leões e ursos e os matei. E eu vou enfrentar esse filisteu pagão e eu vou derrotá-lo. A confiança de Davi não estava na sua própria habilidade, mas na fidelidade e no poder de Deus. Ele reconhece que a vitória é e vem do Senhor. Isso é maravilhoso. Então o medo que muitas vezes nós temos é porque nós olhamos para a gente, para nós mesmos, e falamos, qual é a minha chance? Qual é a possibilidade? A Bíblia diz que em vindo a soberba a queda será iminente. Mas os humildes Deus exaltará. Davi não confiava nele. Devemos confiar plenamente em Deus, independente do tamanho dos desafios que enfrentamos. Ele é fiel para nos dar vitória sobre qualquer inimigo que se levantar contra nós. Há inimigos fortes, não são como Golias, são vícios, dependências muitas vezes que pessoas que conheceram o Senhor estão lutando porque trazem de raiz. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai vencer na força do seu braço. Você não vai vencer exatamente com as técnicas que você aprendeu ou que lhe ensinam. Você não vai vencer com essas didáticas que você encontra pela internet, que às vezes algumas verdadeiras, outras nem tantas, mas são experiências de outros. Você vai vencer quando você colocar os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Quando você olhar o tamanho do seu Deus, não o tamanho do seu inimigo. Deixa eu te dizer, olhe para o tamanho do Deus que você serve, não para o tamanho do seu inimigo. Não olhe para você, olhe para o tamanho que Deus é, o Criador dos céus e da terra. Davi fez isso. Um pequeno barco, ainda que seja pequeno, encarando uma tempestade, se ele estiver com a âncora firmada no fundo do mar, ele ficará preso ali, apesar do tamanho dele e daquela grande tempestade. Assim é o povo de Deus quando confia no Senhor e fala, eu sou tão pequeno, mas o meu Deus é muito grande. Não importa o seu tamanho, o que vale é o Deus que você serve, o tamanho que Ele tem, e Ele é o Criador de todas as coisas. Nossa confiança deve estar em Deus e não nas circunstâncias, amém? Talvez pessoas aqui estejam lutando contra alguma coisa, estejam em batalhas diversas. Coloque sua vida diante do Senhor. Terceiro ponto que eu gostaria dentro dessa primeira proposição, está no verso 37, o testemunho de Davi. Davi testemunha que Deus o livrou do leão e do urso e fará o mesmo com Golias. O testemunho de Davi é um reflexo da sua fé prática e posta em ação. Ele tinha provas pessoais da fidelidade de Deus. Isso foi que motivou Davi. Olha aí, o Senhor Deus me salvou do leão e do urso. Quantas vezes, irmãos, Deus, você que chegou até aqui, você que está nos ouvindo, quantas vezes em circunstâncias da sua vida, Deus
deu vitória a você. Deus te livrou disso ou daquilo. Deus veio à sua vida, levantou alguém de uma coisa que você falava, eu estou perdido, agora acabou tudo. E de repente a coisa muda, porque você confiou, você orou, você buscou o Senhor. Isso agora é um testemunho para a sua vida e para os outros também. Davi agora testemunha daquilo que Deus havia feito na sua vida, da sua fé prática, de ir, de ver Deus agindo, da fidelidade de Deus. Não desista. Eu já tentei 1000 vezes, tente mais uma. Até no mundo a gente encontra pessoas perseverantes, que tentam 3, 4, 5, 10 anos. Não aconteceu agora porque Deus não quis que acontecesse por algumas circunstâncias. Deus controla tudo, tempo e espaço. Mas não desista, confie no Senhor. Levante um testemunho na sua vida. Ele tinha provas pessoais da fidelidade de Deus. E eu sei que todo mundo que busque na memória terá provas. Testemunho pessoal daquilo que Deus já fez na vida de cada um de nós aqui. Amém? Lembre-se das vitórias que Deus lhe deu. Seu testemunho pode ser uma forte força em tempos de adversidade. Às vezes a gente tem que olhar para trás, sim. Às vezes temos que olhar e falar, poxa, Deus fez, Deus faz. Na história de Israel, não poucas vezes, os homens buscavam e traziam à memória. É por isso que o profeta vai dizer, lá em Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quantas vezes Deus fez? Quantas vezes Deus operou? Desde a coisa pequenininha. Não desvalorize. Ali Deus está agindo. Porque o Deus que faz no pequenininho, faz no grande. E Davi sabia disso. Ele falou, eu sei, eu já provei, eu já experimentei. O confronto com o gigante, aí do capítulo 40, do verso 40 ao 47, você pode estar lendo aí enquanto eu falo. Quando enfrentamos os gigantes dessa vida, devemos fazê-lo com as armas espirituais e não com as armaduras humanas. Veja que no verso 40, 38 e 40, foi proposto a Davi usar armas humanas. 38 a 40, então, o rei deu da sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na sua cabeça e deu-lhe também a sua couraça para vestir. Agora complicou. Agora ficou pequeno. Davi prendeu o quê? Prendeu o capacete de Saul. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Nós aprendemos aqui nessa história que a batalha será vencida quando nós entendermos quais são as armas legítimas do crente. E aparecerão aqueles e aquelas que vão dizer para você, eu sei como vencer isso, eu vou lhe ajudar. E o intuito do rei era ajudar Davi, e tecnicamente ele não estava errado. Um rapaz despreparado querendo enfrentar um gigante guerreiro preparado, muito maior que ele, e ir de peito aberto não seria a melhor opção, humanamente falando. Mas o crente não fala humanamente. O crente tem que falar espiritualmente. O crente tem que pensar nos céus, o crente tem que pensar nas coisas do Senhor. E quando o rei quer colocar essa armadura, Davi tenta andar, Davi disse, eu não posso, eu nunca usei isso, eu não sei andar com isso. Davi escolhe uma funda e 5 pedras lisas, a armadura do rei. Davi, o que o texto quer dizer é que o improvável, o insano aconteceu aqui. Ele fala, eu rejeito tudo isso. A armadura de Saul representa a confiança na força humana, enquanto a funda de Davi representa a confiança no poder de Deus. É para que você saiba, é para que eu saiba, Deus muitas vezes permite e tira tudo de nós, para que eu e você depois não diga, foi o meu braço e foi a minha mão que me deu a vitória. Para que você tenha convicção no seu coração, que a vitória veio da mão do Senhor e não da sua capacidade. As armas da nossa milícia,
Paulo vai dizer, as armas que usamos, elas são poderosas em Deus, elas não são carnais. O apóstolo Paulo diz nos seus escritos, que as armas que o povo de Deus usa são armas espirituais. Está baseado na pessoa de Jesus, na presença e na fé que depositamos nele. E Davi, representando aquela funda, ele diz, eu confio no Senhor, eu não confio na minha força, nem nas táticas humanas. Devemos confiar no método, não devemos confiar no método humano para vencer as nossas batalhas, que são espirituais. Nossas armas são espirituais, são oração, é a fé, é a palavra de Deus. Vai a palavra de Deus, ore. Eu não estou dizendo que você não vai agir, porque Davi prova que ele agiu, mas ele estava preparado nas noites de vigílias, orando, não é? Vigiando, lendo ali os escritos e lembrando das histórias contadas dos seus antepassados. Davi estava alimentando o seu espírito na confiança. Talvez Davi ali naquele curral, cuidando das ovelhas do seu pai, Davi pensasse, meu Deus, um Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, é o que os nossos pais contam, um Deus que quando Moisés levantava o braço, Israel segurava o braço de Moisés, os inimigos caíam. Davi trazia isso à sua memória. E Davi dizia, por que vou ter medo de onços, de leões e de ursos aqui? Davi se alimentava da palavra em oração e comunhão com Deus. Davi não confiava nas suas armas, na sua habilidade. A oração é fervorosa quando um cristão eleva a Deus e depende dele, confia nele. E diz, eu rejeito os atalhos e as táticas humanas. Nós aprendemos aqui, nesse texto, que a batalha que será vencida, ela não será vencida por táticas humanas. Davi nos ensina no texto que é Deus, que as armas não são armas humanas. E esse é um problema que hoje muitas vezes quer usar, não é? São as estratégias humanas, querendo vencer guerras espirituais. Nossas armas espirituais são mais poderosas do que qualquer argumento ou tática física de homens. Amém, igreja? A declaração de fé de Davi, veja o verso 45 e 47. Davi declara que enfrentará Golias em nome do Senhor dos Exércitos, e ele o dará a vitória. A confiança de Davi estava completamente no nome de Deus, que é mais poderoso que qualquer exército. Ele sabia que a batalha não era dele, mas do Senhor. Perceba, precisamos declarar a nossa fé em Deus. Davi vai dizer, Davi responde, você vem contra mim com espadas e lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Isso faz toda a diferença na batalha, nas nossas batalhas. Aquilo que está no seu coração sairá pela sua boca. Eu vou vencer, eu vou fazer, eu consigo. Como assim? Davi diz para o inimigo que se gabou e se colocou e disse, eu sou algum cão que vocês me mandem esse indivíduo aí? Ele debocha, ele zomba. Davi, pelo contrário, Davi diz, olha, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti. E ele coloca Deus à frente em nome do Senhor dos Exércitos. O crente nas suas batalhas, dificuldades da vida, nos seus Golias que enfrentamos diariamente, precisa dizer, é em nome do Senhor. É o Deus dos exércitos, é Jesus que vai diante de mim. É por isso que eu vou encarar essa batalha. É declarar, e aqui não é soberba de Davi, mas é uma contra-resposta àquela fala maldita de Golias, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não está sendo soberbo, mas é uma declaração de fé. E hoje mesmo, o Senhor lhe entregará nas minhas mãos. Isso é uma convicção de fé, e não de soberba. Porque Davi conhecia Deus, e sabia quem era o Deus que ele servia. Na adversidade, a vitória vem quando nós reconhecemos que é Deus que luta por nós. Tem um hino bem antigo que dizia, vem Senhor pelejar por nós, vem Senhor pelejar por nós. Porque é Deus que peleja pelo seu povo. Não é a força das nossas mãos, mas é a fé do Senhor
no Senhor que nos garante a vitória sobre o gigante. No verso 49 e 50, a derrota de Golias. Quando nós agimos como Davi, quando nós nos posicionamos como Davi, como a nossa confiança está posta como Davi cria no Senhor, olha o que acontece. Davi tira uma pedra e atinge Golias na testa, mesmo com aquele aparato todo. Veja, a pedra passou naquela abertura do capacete, derrubando e o matando. As estratégias humanas, elas podem até trazer algum efeito momentâneo, mas Davi decide então ir em nome do Senhor, e ele coloca Deus na frente, e ele derruba o gigante com uma pedra, com o improvável. Isso aqui pode parecer, para aqueles que não acreditam na Bíblia, acham que isso aqui é história de ficção, que é inventada por um povo que tinha a sua fé nesse Deus, mas que tudo isso foi fantasiado, não é? Que são histórias que, na verdade, não são legítimas, que não aconteceram. Não, aconteceu sim. Deus é Deus do impossível. Eu não sei, precisa ter mais fé. Esse povo tem mais fé. Esses que se dizem ateus, que não crê, que duvidam, eles têm mais fé do que a gente, porque um Deus que criou todo o universo, o indivíduo respira, o indivíduo tem na consciência dele, como o apóstolo Paulo ensina, a palavra, os oráculos do Senhor, no sentido da lei de Deus, está na mente dessas pessoas, eles sabem. Eles olham para a criação e eles veem a manifestação do poder de Deus. Basta parar um pouco e apreciar a criação. Ainda que eles não tenham a palavra, mas eles têm a consciência, como Paulo diz, e eles têm a revelação da criação. E como é que pode duvidar de que um Deus que fez todo o universo, não foi a terra, não, somente, não possa derrotar com uma funda e uma pedra? Deus pode qualquer coisa. E essa vitória instantânea que veio é porque ele confiou em Deus. O gigante caiu em uma única pedra, porque Deus estava no controle. Foi uma única pedra. Davi só jogou uma, irmãos. Quando confiamos em Deus, usamos as armas espirituais, o gigante das nossas vidas cairão. A vitória será certa quando o Senhor estiver conosco e nós estivermos com Ele. Não precisa muita coisa, não. Você precisa ter a dependência de Deus e viver com o Senhor. Quando Deus está no comando, até os maiores dos gigantes cairão na sua vida. Então não diga, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo vencer aquilo, eu não consigo isso, aquilo. Para com essas coisas. Leia a Bíblia, enche o seu coração da palavra de Deus. Porque o triunfo vai vir. E o próximo ponto é o triunfo, do 51 a 57, a 54. O triunfo de Deus, a vitória de Deus é completa e traz glória ao seu nome. E aqui está o ponto, Max. Por que Deus usa o seu povo e dá vitória ao seu povo? Porque o triunfo é dele e a glória é para ele. E a gente vai ver isso no verso 51. Depois que Golias cai, Davi corre, corta a cabeça com a própria espada do gigante. Davi não apenas derrotou Golias, mas Davi garantiu que o gigante não se levantaria novamente. Ele trouxe a cabeça de Golias como símbolo da vitória total. E nesse sentido, esse texto aqui nos ensina o seguinte, que Golias só se levanta uma vez na vida de Davi. Davi teve outras batalhas, mas Golias só teve um. E foi para o chão. E ele cortou a cabeça para dizer, findou-se, acabou. Deus até pode permitir outras guerras. Essa aqui findou. Essa está vencida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Seja bebida, seja cigarro, seja prostituição, seja problema com dinheiro, problema com mentira, problema no casamento. Encare essa batalha, bote Deus na frente, peça e clame a Ele, porque, deixa eu te dizer, quando Deus dá a vitória, acabou, venceu, pode vir outros, esse está resolvido. Deus extermina. Deus extermina, Ele corta a cabeça para dizer, não existirá mais Golias na minha frente. Israel não ouvirá mais isso, porque Golias está caído, está no chão, está aqui a cabeça dele. Isso é maravilhoso. Então assim, batalhas vêm, outras batalhas, mas essa batalha já te preparou, Deus já vem lhe preparando. Precisamos garantir que as batalhas vencidas sejam completas. Não basta derrubar o gigante,
O texto nos ensina que devemos eliminar qualquer chance dele voltar a ameaçar. Corte pela cabeça. Sabe aquele ditado? Corte o mal pela raiz. Pela raiz. Vai lá e corte. Tire, não dê espaço. É uma ameaça. Eu tenho vencido, pastor. Vai lá, tire. Não, mas está dentro da minha casa. Elimine. Ah, mas está... Você acha que corte, porque senão você está alimentando o gigante. Você venceu parcialmente. Davi não deu chance para Golias. Ele exterminou. A vitória de Deus não é parcial. A vitória de Deus é completa. Amém? Deus quer dar ao seu povo vitória completa. Eu estou indo para o fim. No versos 52 e 53, isso traz, quando Deus traz vitória, quando Deus abençoa a sua vida, isso traz um impacto para aqueles que estão perto de você. E levanta um testemunho. O impacto que isso causa à nação de Israel. Quando os filisteus viram que o seu acampamento, o seu líder, o seu campeão estava morto, fugiram e o exército de Israel correu atrás. A vitória de Davi encoraja todo o exército de Israel. O medo deu lugar à coragem e eles perseguiram os inimigos. Está aí no texto. Os soldados de Israel de Judá correram atrás deles, gritando e perseguindo até a cidade de Gade, até os portões, até Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada. Todos caíram, foi eliminado. Por quê? Porque aquilo que Davi fez e o testemunho de levar a cabeça de Golias levantou a fé daquele exército que estava apático, que estava debaixo de um rei apático, deposto. Quando Deus levanta um testemunho na sua vida, mexe com a sua casa, mexe com a família, mexe com a igreja. Quando você se levanta na quarta-feira para testemunhar daquilo que você pediu, que você orou, e você traz o teu testemunho segundo a vontade de Deus, obviamente, o que vai acontecer? Aquilo fortalece o vizinho que está do seu lado aí, seu irmão. Fala, porque Deus fez na vida daquele irmão, ele pediu, ele conseguiu. Isso levanta e encoraja o povo de Deus. Isso é o Espírito movendo, é o Espírito de fé, é o Espírito de Deus que passa na igreja, dizendo, o meu exército é um exército vencedor. O meu exército é um exército que pode, porque eu estou à frente do meu povo. A história de Davi com Golias é uma história de bênção, de vitória. Onde o povo de Deus pode não apenas vencer, mas levantar um testemunho. Aquele exército, de repente, o medo sai e a coragem chega. Nossa fé pode inspirar a outros. Saiba disso, a sua fé e a sua conquista inspira a outros. Quando permanecemos firmes em Deus, encorajamos aqueles que estão ao nosso redor a confiarem em Deus também e avançarem para a sua vitória. Isso é maravilhoso. Isso é a comunidade do Senhor. A fé de um indivíduo pode transformar toda uma igreja, toda uma comunidade. Quando nós falamos, Deus fez na minha vida, se Deus fez na minha, Deus faz na sua. Amém? A glória pertence a Deus. Verso 54, eu vou terminar aqui. A glória pertence a Deus. Davi levantou a cabeça de Golias, levou a Jerusalém como troféu. O povo soube que Deus dera a vitória ao seu povo, ao seu servo. A vitória sobre Golias trouxe glória a Deus. Todos que viram aquela vitória concedida pelo Senhor, redobraram as suas forças. Quando vencemos em nome de Deus, em nome do Senhor, Ele recebe toda a glória. Através das nossas vidas, seu nome é exaltado entre as nações. Se você fortalece o seu vizinho e a comunidade que você habita, você glorifica o nome do Senhor. Davi disse, está vendo aqui? Foi Deus. Vocês sabem, vocês olham para mim e sabem que não foi meu braço. Foi com uma pedra, foi com uma funda. Foi Deus. A glória pertence a Deus. A glória do Senhor. E a igreja é levantada. Os homens são levantados para glorificar o nome do Senhor. A vitória pertence ao Senhor e a glória também. Se a vitória é de Deus, a glória também é do Senhor. Os músicos podem vir, podem. Se a vitória foi dada pelo Senhor, a glória também é do Senhor. A história de Davi e de Golias nos ensina que não importa o tamanho dos gigantes, das guerras, das batalhas que nós enfrentamos nessa vida. Deus é maior
quando nós colocamos a nossa confiança nele. Quando usamos as armas certas, e elas são espirituais, ele nos dará a vitória. Assim como Davi, podemos enfrentar qualquer gigante, sabendo que Deus luta por nós, está em nós, e ele nos dará a vitória. De toda forma, o crente sempre sai vencedor. O crente sempre sai vencedor. Quem são os Golias que têm se levantado em sua vida? Pensamentos. Hoje há um ataque mental incrível na sociedade moderna. O enfrentamento das guerras mentais, emocionais, são muito grandes nesses dias. As pessoas estão perdendo para si mesmas. Elas estão perdendo pela consciência, pelos problemas no coração. É impressionante. Esses são os gigantes que Satanás tem levantado nesses dias, os Golias da vida. Deus quer te dizer: comigo você vencerá. Comigo você não vai usar suas armas. Comigo você vai glorificar meu nome. Comigo você vai impulsionar a outros a crer. Comigo você levantará um testemunho, porque eu sou o teu Deus. Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Talvez você tenha Golias para derrubar. Derrube nessa noite. Invoque o nome do Senhor. Faça como Davi. Talvez alguém tenha vestido em você, ou você mesmo tenha se vestido de aparatos humanos. Jogue tudo fora hoje. Fala assim: eu não quero. Se for mesmo, se o Senhor quer mesmo me dar essa vitória, eu quero ir na força do Senhor. Confie nessa noite em Deus, igreja. E Deus fará, porque Deus não falha. Obrigado, Deus, pela sua palavra. E nesse momento nós oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Cremos que essa história é verdadeira e fiel. E essa história foi escrita e foi realizada para testemunho entre séculos e séculos. E cá estamos nós, meditando no grande feito que o Senhor realizou na vida de Davi. Sabemos que há Golias nesses dias, e esses Golias são invisíveis, são guerras que travamos. Sabemos também que muitas vezes nos acovardamos, ou estamos perdendo porque usamos armas erradas. Mas o texto, e Davi nos ensina quais são as armas, como devemos nos comportar, como devemos valorizar o ofício e o anonimato que o Senhor muitas vezes permite, nos colocando pequenos desafios, e nós confiamos no Senhor, nos pequenos, e um dia o Senhor nos dará vitória sobre os grandes também. Nesta noite, tu que conheces os corações, sabe de cada um que aqui está, daqueles que estão ouvindo a transmissão desse culto. Pai querido e Deus amado, no nome de Jesus, que nesta noite toda armadura humana seja lançada fora. Que a fala do teu povo seja como a fala de Davi: eu não sei andar com isso. Que a fala do teu povo seja como a de Davi: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Que a fala do teu povo seja como a de Davi: no passado o Senhor me deu vitória nisso e naquilo, e Ele fará também dessa vez. Porque para Deus não importa o tamanho, Ele é Deus. Que nesta noite o Senhor levante vitoriosos em Cristo, para a glória do Senhor, para testemunho. É como nós oramos, no nome de Jesus.